Hoje em dia tem coisas boas. Por exemplo, Ministério Público Federal tem um portal onde as denúncias podem ser feitas por internet. O Ministério Público Federal está extremamente bem organizado sobre esse aspecto. Eu fiquei surpreso que essa dica foi dada por um amigo que é advogado. Ele disse, poxa, vá, procure. E assim eu fiz minha primeira denúncia nesse evento de Santa Catarina. Aí me pediram provas, que eu relacionasse provas. Aí, realmente, eu fiquei numa situação difícil porque eu estava me baseando em noticiário, no que via aqui e lá. Agora, nessa entrevista da TV Galega, o programa lá do Altair Pimpão, o Jair Lousada disse que tem um DVD, tem gravado um filme mostrando que no momento da explosão do gasoduto, as encostas do Morro do Baú começaram a descer. Gente, fantástico isso. Se ele tem isso, outros também devem ter coisas parecidas. Então nós temos que ver a sincronia entre esses deslizamentos e as explosões, que não foi só uma explosão. O próprio gasoduto ele não explodiu uma vez só. Quer dizer, ele primeiro libera gás, há uma sucessão de explosões na atmosfera, e a última coisa que explode é o gasoduto propriamente, que é quando mistura ar e gás dentro do gasoduto. E o gasoduto é uma estrutura metálica contínua, ele propaga ondas de choque para todos os lugares onde ele existe, onde ele vai, até encontrar um maciço, um encaixe tão firme que possa absorver e até refletir essas ondas de choque. Aliás, o gasoduto ele merece uma auditoria em toda a sua extensão. Nós temos, o povo lá tem que tomar cuidado. O gasoduto passa pela Rua 15, Rua 7, Blumenau. Como é que ficou esse gasoduto? Ele está inteiro? Foi bem feito? Depois de tudo isso, nós precisamos olhar isso com cuidado. Porto Itajaí compete também ao povo de Santa Catarina, que afinal o prejuízo de Santa Catarina com a demolição do porto foi muito grande. Tem que ser visto por que ele desmanchou. Não dizer, porque choveu. Choveu. Mas desde quando um porto tem que... Porto não é feito para aguentar água? Como é que não aguenta uma chuva dessas? E o gasoduto é uma instalação que precisa respeitar rigorosamente padrões técnicos, critérios técnicos, e parece que isso não aconteceu. Eu, por exemplo, me lembro, a Copel, quando a gente se preparava para uma grande manutenção, Foz do Areia, etc., poxa, a questão do soldador era um calvário, tinha uma sequência de ensaios, de seleção, até chegar aos 20, 30 soldadores que a gente precisava para trabalhar na usina. O trabalho onde havia era um esforço enorme, demorado de seleção, da habilidade, né? Que o cara tem que ter realmente qualidades natas e preparo profissional para ter condições de fazer um bom serviço. Isso foi feito lá em Santa Catarina. Como é que ficaram as válvulas depois dessa explosão? Como é que estão as emendas? Será que não está vazando gás em lugar nenhum? Ou prestes, só esperando primeira chuva forte aí, ou alguma vibração no solo, alguma coisa para romper? Então, isso tudo foi dito no programa do Altair. Felizmente, naquela hora de programa, nós pudemos dizer ao povo de Santa Catarina que está na hora
de abrir os olhos e de agir, inclusive cobrando responsabilidades, indenizações. Não pode ficar assim, feito palhaço, simplesmente chorando as vítimas e os prejuízos, que o que aconteceu lá pode, se for levado às últimas consequências, levar a uma mudança nacional na forma de se fazer instalações. Vocês vejam, estão falando em fazer usina atômica no Brasil. Eu mudo de país se fizerem usina nuclear aqui com esse critério, com a maneira como as coisas são feitas hoje. Está doido? Como é que eu vou me sentir seguro? Achar que todos os detalhes são importantes. Não é só o vaso, o reator, o turbina, entendeu? O conjunto é importante, a qualidade tem que ser total. Então, ou nós mudamos de comportamento, ou o Brasil muda, ou nós vamos de tempos em tempos chorar, lamentar acidentes assim vergonhosos, inimagináveis, gigantescos. Está na hora de mudar, gente. Vamos pensar nisso. Sobrevivência dos nossos filhos e netos, bisnetos, já está chegando nessa fase por aí, ter bisneto quase, depende disso. Então, procurem se informar e tenham coragem para reagir. Coragem, gente, coragem, dignidade, cidadania, brasilidade.